conta de água. Quem quiser pode levar aí, meus irmãos. Tem tudo no meio da Bíblia minha aqui, viu? Ok. Bom. Eu estou muito feliz hoje, especialmente feliz, contente, porque na quinta-feira, dia 19, agora que vem, vai começar mais uma célula. Os líderes fiquem em pé aí, fazendo um favor. Fogo puro, hein? Olha a cara dela, ela nervosinha, hein? Glória a Deus. Brincadeira, né? Nervosa no bom sentido. Então, ontem nós, já de alguns dias que eles vêm manifestando, né, o desejo de trabalhar para Jesus. E pode sentar, irmãos, pode sentar. E daí marcamos ontem, fui na casa deles, para a gente conversar. Esperei para ver se tinha um lanche, alguma coisa. Como tinha o lanche, eu falei, bom, agora nós vamos falar da célula. Que maldade. Então, começa no dia 19, quinta-feira, a célula Resgate. Bonito nome, tem tudo a ver. E é aquela história, né? Mas esses irmãos, eles vão começar de que jeito? Tem uma estrutura? Não, porque não precisa. Mas tem um anúncio no alto-falante? Não, porque não precisa. O que mais que não precisa? Hein? Eles têm um grupo, uns 15 que vai... Não, porque não precisa. Não precisa. O que precisa para fazer a obra de Deus? O que precisa? É ter a compreensão de fazer isso. Como fez Isaías. Isaías, quando ele teve a revelação da glória de Deus, que ele teve uma visão de Deus assentado no trono, ele falou, eu vou morrer. Não está lá no capítulo 6? Eu vou morrer porque eu sou um cara da boca suja que habito no meio de um povo da boca suja. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Aí o Senhor, então, falou, não seja por isso, eu vou purificar os teus lábios, então, pronto. Pegou uma brasa lá do altar, tocou os lábios dele e disse, eis que o teu pecado é purificado. É o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, né, irmãos? Aí depois disso o Senhor disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Isaías falou, eis-me aqui, se eu servir, eu estou aqui, ó. Envia-me a mim. Então, o que precisa para fazer a obra de Deus? Precisa dizer, serve eu. Só isso. O resto Deus vai fazendo. Deus vai fazendo. Deus vai fazendo. Quando eu recebi um chamado para o ministério de tempo integral, o meu pastor entrou um dia no escritório da igreja, me chamou e falou, Antônio, você vai para Tatuí, porque eu já estava trabalhando lá na igreja em Curitiba, já estava, ele viu que eu tinha, né? Você vai para Tatuí. Escreveu uma credencial assim, provisória à mão, você vai para Tatuí, você vai assumir lá, tá bom? Tá bom. A igreja não falou nada comigo sobre viagem, sobre despesas, sobre mudança, sobre nada.
Eu fui para casa, comuniquei para a Leni que nós íamos assumir uma obra. Não é abrir uma célula em casa não, irmãos. Nós íamos assumir uma obra. E eu fui ser pastor de uma igreja, sem nunca ter pregado no púlpito da igreja minha, sem nunca ter batizado ninguém, sem nunca ter feito um casamento, sem nunca ter feito um ofício fúnebre, sem nunca ter dirigido uma diretoria, sem nunca ter nenhuma experiência com nada. Mas eu tinha vontade, desejo. Levantei a mãozinha e o Senhor falou, então vai. Porque Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados, né? Eu tenho visto isso, todo dia. E eu fui. A mudança toda eu dei para os outros, porque já era coisa velha mesmo, né? E tudo que eu tinha foi dentro de uma perua Kombi, incluindo a minha mãe que estava comigo e o meu cachorro. Sempre tem um cachorro junto. Foi tudo dentro de uma Kombi. Aí você fala assim, mas e a geladeira? A geladeira eu dei para pagar o carreto da Kombi. Eu dei a geladeira tendo uma filha de 5 meses no colo. Que nome que a gente dá para isso mesmo? Loucura. Pode ser. Para mim não foi. Eu fui atender um chamado do meu Senhor. Eu fui. Eu não sabia nada. Eu fico pensando hoje, o que será que eu pregava lá, meu Deus do céu? Mas eu fui. Dali uns dias tinha um programa de rádio no ar. E tal e coisa, lero-lero, bico de pato, e a coisa foi andando. E eu cheguei até aqui hoje. Ponha isso no teu coração. Ai, o que eu preciso para fazer a obra? Você não precisa nada, você precisa levantar a mão para Deus, ter fé em Deus. O resto Ele faz. Amém? Foi assim com um monte de irmãos aqui que levantaram a sua mão para fazer alguma coisa para Jesus. Porque, como é que nós vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós? Como é que nós vamos agradecer? Fazendo alguma coisa no seu reino, algo para a glória e louvor do seu santo nome. Pergunta para Quitéria, para o Tacílio, o que eles tinham para começar uma célula? E daí eles aproveitaram e já começaram 2, né? Porque a filha também tem uma célula. Então eles são atrevidos, né? São metidos mesmo, para lascar. Não, nós não vamos começar uma, vamos começar 2. E eu sou testemunha, porque eu vou, né? Eu visito, então eu vejo, em loco, o quanto Deus é bom e fiel à sua palavra. Então, quinta-feira, dia 19, começa a célula Resgate, na rua Eros Guerreiro Tangerino, número 94, a partir de 7h30 da noite. Lá estará o missionário Hélio e a missionária Ariane. Os mortos vão ressuscitar, os paralíticos vão andar, e o sol vai parar e a lua vai parar. É só pena que vai voar lá, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Se você ficar olhando para você, se você ficar olhando para as tuas condições, você vai retroceder a cada dia. Você vai retroceder, você vai engatar uma ré. Mas se você olhar para Jesus, você vai para frente. Digo amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra um pouco? Aleluia. Hoje tem um punhadinho de gente até ajeitado aqui hoje, né? Glória a Deus. O que será que deu de errado? Pastor é pessimista.
Irmãos, eu gosto sempre de trazer uma reflexão prática para os irmãos, né? Algo prático. Algo que ajude os irmãos a pensar, a meditar. E hoje a gente vai meditar num tema que eu já passei por ele algumas vezes aqui. Aqueles que são mais fanáticos aqui na igreja, aqueles que são mais assíduos, vão se lembrar que eu já toquei nisso, ali pelo mês de junho, maio, junho, andei falando sobre isso. Nós vamos falar um pouco hoje sobre... Nós vamos aprender hoje sobre situações que não têm solução. Situações que não têm solução. Geralmente, quando a pessoa tem um problema que não tem solução, humana, jurídica, ela é excluída da igreja. Geralmente. Entendeu o que eu falei? A pessoa tem um problema que não tem solução, um problema de ordem moral, principalmente de ordem moral, relacional, um problema que não tem solução. Geralmente ela é preterida da igreja, de modo geral. Ela é marginalizada e é já de lado, porque ela se enquadra naquele grupo dos problemas insolúveis. Por exemplo, pastor, dá um exemplo para mim. O camarada que teve 5 mulheres, tem um filho com cada uma. Por exemplo, estou dando um exemplo. É uma pessoa que o problema dele não tem solução. Tem solução? Não, porque se ele tem 5 filhos, quem que é o filho dele? São os 5, mas ele teve 5 filhos de 5 mulheres. Então, qual que é a esposa dele? Todas são esposa? O bagulho é doido, né? Não é doido o bagulho? É. Então, esse tipo de situação, a igreja meio que... É aquela turminha que não toma ceia, em muitos lugares. É aquela turminha que não é batizada. É aquela turminha que não vira membro. Porque são pessoas enquadradas num grupo que possui problemas insolúveis. Mas eu quero dizer a vocês que não há nenhum problema insolúvel diante da graça de Deus. O que há é ignorância das Escrituras e falta de revelação das lideranças para tratar com essas situações. Então, como muitos aqui dos irmãos são líderes de célula e tal, você tem que ser uma pessoa preparada para dar uma boa notícia para aquele que nem o lixo não está aceitando mais. Eu tenho obrigação de dar uma boa notícia. E essa boa notícia está aqui. Só que ela está, às vezes, escondida por detrás da letra. Eu sempre digo para vocês aqui, vocês são testemunhas, que existem 2 Bíblias. Aqui em cima da mesa, quantas Bíblias tem aqui? Não, tem 2. Olha bem, arruma o óculos, limpa o óculos, que você vai ver que tem 2 Bíblias aqui. Uma é a letra, o livro físico,
que saiu de uma gráfica. A outra é a intenção do Espírito Santo escondidinha por detrás de cada letra, de cada ordenança. E essa parte que está por detrás da letra carece do quê? De revelação. E para ter revelação precisa orar. Precisa orar. Quanto tempo, pastor? Uma semana? Não. 30 anos, né, irmãos? 40, né, irmãos? Estudar, estar aberto para o Espírito Santo falar. Aí, de vez em quando, pinta uma revelaçãozinha, um entendimentozinho da palavra. Não é café solúvel, né? Pega a colherinha, põe aqui, está pronto. Não. Davi sabia disso. E ele disse para o seu filho Salomão: meu filho, serve o Deus do teu pai. Serve o Deus do teu pai. Busque a Ele com um coração quebrantado. Porque se você o buscar, Ele vai deixar que você o encontre. Se você não buscá-lo, Ele vai te rejeitar para sempre. Então eu digo aqui na igreja que Deus é aquele soldado especialista em guerra de selva. A farda dele já é toda o quê? Camuflada. E ele já tem uma pintura toda, né, major? E daí, lá na selva, você pisa na cabeça dele e não vê. Você senta em cima dele pensando que é um toco e não vê. Você só vai vê-lo se ele quiser que você o veja. Se ele quiser, ele fala assim, ó, besta quadrada, ó, olha eu aqui. Ele podia ter cortado a tua garganta, ele podia ter te matado, te dado um tiro na cabeça, a queima-roupa. Porque ele está camuflado. Então Deus falou, Davi falou para o filho dele, se você buscar a Deus, realmente buscar a Deus, Ele vai deixar que você o encontre. Então não tem essa, irmãos. Eu vou lá na igreja para ter um encontro com Deus. Não é assim, não. Não é assim, não. Você vai ter um encontro com Deus dependendo da qualidade da tua busca. Senão, não. Quem está entendendo, irmão? Então, nós vamos meditar um pouco sobre que a gente tem que entender que nem tudo nem tudo se resolve. Mas nós temos que aprender sobre as coisas impossíveis de serem resolvidas, humanamente falando. Como é que eu faço com essa pessoa, do ponto de vista da igreja? Ela pode ser um membro da igreja na sua plenitude? Ela pode ter um cargo na igreja na sua plenitude? Ela pode ser batizada, tomar a ceia? Ela pode subir no púlpito e pregar a palavra de Deus, mesmo tendo uma situação que não tem solução? Pode ou não pode? A Bíblia diz que pode. Então a gente tem que ser cuidadoso e entender que nós somos portadores de boas novas. Certo, irmãos? Portadores de boas novas para aquele que quer as boas novas. Tem aquele que não quer. Deixa ele à vontade dele. Então, eu vou ler com vocês Atos dos Apóstolos 17:30, para a gente fazer uma
reflexão aqui. Atos 17, 30. Vamos começar por aqui. Na verdade, esse versículo está lá no final, né, da reflexão. Mas eu vou pôr ele no começo aqui. Atos 17, 30. Que diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Digo amém. Repita comigo: Deus, no processo de salvação da humanidade, não levou em conta o tempo da ignorância. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? É aquele tempo que a pessoa fez um monte de patifaria, de rola, enfiada até o pescoço no mundo porque ela não conhecia o Evangelho. Ela não conhecia o Evangelho. Esse é o tempo da ignorância. Ela não tinha sido ainda confrontada com o Evangelho. O Evangelho não tinha sido apresentado ainda a essa pessoa. Esse é o tempo da ignorância. Leia lá em Romanos, capítulo 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os seres humanos pecaram. Sendo justificados, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? É uma libertação garantida pelo pagamento de um resgate. Isso é redenção. Eu estava pendurado, sem a glória de Deus. Jesus veio, pagou o preço, derramou seu sangue e me resgatou. Então, todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Glória a Deus. Quando a pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho e recebe essa graça que Deus ofereceu, zera tudo. Zerou. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Os teus pecados, diz lá em Isaías, que eram como escarlata,
se tornarão branco como a branca lã, como a branca neve. Porque Jesus pegou para ele a nossa culpa e nos deu a sua justiça por meio do seu sangue. Digam glória a Deus. Então repita comigo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você que quer um dia pregar o Evangelho para alguém, falar do amor de Deus, você tem que ter isso em mente. Porque a primeira coisa que acontece quando o caboclo vira crente, ele esquece de quem ele era antes de ontem. E daí ele se transforma num acusador, ele vira aquele xarope desgraçado que acusa todo mundo. Ele vira um acusador por excelência. Ele esquece quem ele foi. Como ele foi recebido por Jesus. Quem ele era. O que ele fez. É muito comum a pessoa se converte e naquele zelo ela se transforma num tremendo de um intolerante com o outro. Que está na ignorância do Evangelho, como ele esteve. Aí a pessoa se converte e fica olhando o cigarro de todo mundo, a loteria de todo mundo, não sei o que de todo mundo. Esqueceu de quem ela era. Até esses dias. Né, da religião do outro lá, das práticas heréticas. Né? O pastor Mauro foi fundador de centro espírita, né, pastor Mauro? Eu queria ver um japonês macumbeiro como é que era. Brinca não, hein? O major aqui era espírita, macumbeiro, batedor de tambor, lá em Marília, lá. Mas Jesus transformou a vida dele. A esposa era uma mulher idólatra, ela me contou. De repente Deus fez assim, abriu o entendimento, a mente. Qual é o risco que a gente corre? De virar um acusador, nos esquecendo de quem nós éramos. Jesus contou uma parábola, né, do mordomo infiel, né? Está lá na Bíblia. Que um administrador lá, um mordomo, foi achado roubando o seu senhor. E o senhor descobriu e chamou ele e falou, presta conta da tua mordomia. E na hora de prestar conta, o cara devia alguns milhões para o seu senhor. E o Senhor falou, pega ele, pega a família, vende todo mundo como escravo e tal. Aí ele se prostrou diante do Senhor e disse, tem misericórdia de mim. Faz isso comigo que eu tudo te pagarei. E o Senhor ficou com dó. Perdoou a dívida. O que fez aquele homem? Saindo dali, ele encontrou um colega de trabalho que devia para ele o equivalente a 2 salários mínimos hoje. Alguns denários. Rapaz, ele grudou o homem para o pescoço e falou, me paga, me paga, me paga, e eu vou te pagar, e jogou o homem na cadeia, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Aí o pessoal ficou sabendo, foi lá e contou para o governador, que chamou ele e falou, rapaz, eu tive misericórdia de você, que você me devia uma dívida impagável. Agora o teu conservo, que devia o equivalente a 2 salários mínimos aí, você fez isso com ele? Então nós temos esse problema. E eu estou dando uma ênfase aqui, como diz o gaúcho, eu estou carregando nas tintas aqui um pouco, para os irmãos terem isso bem claro no seu coração. Que você vai se deparar com pessoas
que tem problemas insolúveis, humanamente. Mas que elas não precisam ser preteridas do Evangelho. Diferente daquele que já conhece a palavra, irmãos. Porque o tempo começa a correr, o cronômetro começa a andar a partir do momento que a gente conhece a palavra. Então, a partir do momento que eu conheço e eu começo a pintar e bordar por aí, aquilo tudo é imputado contra mim. Começa a contar daí, porque daí eu passo a ter o quê? Responsabilidade. Antes, eu sou inimputável, até porque eu já estou condenado mesmo. Já estou condenado aos quintos dos infernos mesmo. Porque eu não tenho a graça de Deus. Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que eu tomo conhecimento da palavra, aí o cronômetro começa a correr, né? Aí eu sou responsável, porque eu conheço a palavra de Deus, né? Então veja lá, tem um caso aqui de uma senhora, João capítulo 4. João capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler. Vamos ler bastante. Amém, irmãos? Vamos ler bastante. Para vocês terem o contexto da história, né? Porque esse negócio de pegar um versículo e querer eu contar a história para você, vai ficar faltando muita coisa. Então é bom ler aí, né? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Hora sexta, para quem não sabe, é meio-dia. Sol a pino. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Irmãos, nunca uma mulher ia buscar água a meio-dia. Nunca. Ou elas iam bem cedinho, ou iam ao entardecer. Porque o sol a pino, 40 e tantos graus, 50 graus na cabeça para levar aquele cântaro, sabe quanto, a pé para casa. Por que essa aqui veio meio-dia, com o sol a pino? Porque ela não queria que outras mulheres estivessem lá. Porque ela era conhecida. Ela tinha uma vida nada recomendável. Então ela não queria chegar na hora que a mulherada estava lá tirando água, para não perceber os comentários, né? Uma olhando para a outra assim, dizendo, ó, chegou a biscate. Hã? Chegou a vagabunda, né? Hã? Então ela ia na pior hora do dia. Meio-dia. Então veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, só Jesus ali na sombra, descansando, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, só ele ali, ó. Chega essa mulher, numa hora errada, uma coisa estranha,
E Jesus puxou conversa com ela. Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher se queimou. O que o senhor está me dirigindo a palavra? O senhor é judeu, eu sou samaritano? Eles não se dão. Por quê? Porque séculos atrás, um rei da Síria ocupou aquela parte de Israel, trouxe uma população e houve uma mistura de raça e de culto ali. Então o samaritano, ele era visto pelo judeu como um judeu mestiço. De maneira que se o judeu saísse daqui para ir aqui e tivesse que passar por Samaria, ele vinha aqui e ia lá. Mas ele não passava por Samaria. É o que muito crente faz. É o que muito crente faz. Aquele lá não é digno da minha... Grande porcaria que eu sou, irmãos, e você também, com todo o respeito. Quem somos nós? Ou quem éramos nós um tempinho atrás? O Hélio foi... O que você foi tanto, Hélio? Cachaceiro? Tráfico? Droga? Tentou se matar 7 vezes? Grande droga que você é, Hélio. Só Jesus mesmo, pai. Você está aqui vivo hoje, casado. Uma família de gente crente, salva. Não tem como fazer um negócio desse. Só Deus. Ninguém faz. É ou não é, irmãos? É ou não é? Então a mulher falou: mas o senhor é judeu, vem falar comigo que sou samaritana, porque eles não se dão. Replicou-lhe Jesus. Jesus falou para ela assim: se a senhora conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus é Ele próprio, certo, irmãos? O dom que Deus deu ao mundo. Se a senhora conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo um copo d'água? Jesus deu uma carteirada nela, né? Mas no bom sentido. Ô, dona Maria, dona Ludicreia, se a senhora soubesse quem está falando com a senhora agora, se a senhora conhecesse o dom de Deus, o plano eterno de Deus para essa jossa desse planeta aqui. Se a senhora soubesse, dona Ludicreia, o que está se passando aqui agora, entre nós dois aqui, a senhora me pediria, e eu te daria água viva. Água viva. O que é água viva, irmãos? É a água que mata a sede do corpo, mas muito mais do que isso, mata a sede do espírito. É o gozo da salvação por meio do Evangelho. Salvação que não custa nada. Custa unicamente a nossa fé em Jesus. Então Jesus falou: mulher, se você soubesse quem é que está falando contigo aqui agora, você ia pedir água para mim. E eu ia te dar uma água viva. Aí a mulher não entendeu nada, né? Claro, não entendeu nada. Ela não é assim fácil de entender também, né? Ela não entendeu nada. Ela respondeu para Jesus assim: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. Onde é que o senhor tem essa água viva? Tadinha, né? Ela ainda estava raciocinando em termos do poço d'água ali.
Onde é que o senhor tem essa água? E outra, o poço aqui é fundo, eu não vejo o senhor com um balde, uma corda. Onde é que o senhor vai tirar a água? Eu chamo isso aqui, irmãos, de conhecimento superficial do Evangelho. Eu chamo isso aqui de religiosidade. Tem muitos assim. Porque não busca, tem que buscar. Para ter revelação das coisas, tem que buscar. Lá em Minas Gerais tem uma mina de ouro chamada Morro Velho. Cada vez dá mais ouro, cada vez dá mais ouro, mas ela já está com mais de 10 quilômetros de profundidade. Não tem equipamento mais para buscar esse ouro. Mas ela dá mais ouro, cada vez mais ouro. Então estão falando em robô, estão falando em coisas para descer lá, garimpar, inteligência artificial, aqueles negócios tudo. Mas o ouro está lá, cada vez mais, cada vez mais. Mas é fundo. Assim também são as coisas de Deus. Sabe a mulher boiando aqui? Está boiando. Quantos estão boiando na igreja? Boiando. Boiando. Mulher, se você soubesse com quem que você está falando, você que ia pedir água para mim, e eu ia te dar água viva. O senhor não tem balde. Acorda. O poço é fundo. Está boiando. Não está boiando? Está boiando. Coitada. Coitada. Aí, és tu, a mulher continua, né, coitada? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, o nosso ancestral? Né? O Senhor é maior do que o nosso ancestral, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. Coitada, ela estava naquele poço ali ainda, irmãos. Ela estava ali ainda. Jesus já estava no espaço sideral, né? Ela estava ali ainda. O Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que furou o poço, bebeu do poço, deu água para os cabritos dele, para as ovelhas dele. Os seus filhos. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Então, o que aquele poço d'água representa? O que ele representa? A satisfação das nossas necessidades humanas e materiais de todo dia. Entendeu? Jesus falou para ela: você está fixada nesse poço aí, minha filha. Mas veja só, quantas vezes você já veio buscar água aqui? E quantas vezes você ainda virá? Esse poço, minha filha, ele simboliza a busca das necessidades materiais. Você vai morrer com 90 anos tendo necessidades materiais. Então, nunca você vai ficar inteiramente satisfeito. Não é assim, irmãos? Você almoçou, né? Tem gente que come, dele fala assim: ai meu Deus, não posso nem ver comida mais. Vamos ver daqui 6 horas. Daqui 12 horas. Ele come tudo de novo. Um cientista desocupado aí disse que o homem come 70 toneladas durante a vida. Eu acredito, porque tem uns que eu conheço que comem 80. Né? É isso que Jesus está falando sobre aquele poço. Aquele poço representa a nossa busca diária pelas necessidades materiais. Então Jesus falou para ela: aquele
que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Alguém precisa pregar o evangelho para mim? Não. Já pregaram? Eu recebi Jesus no meu coração com 14 anos de idade, eu tenho 67. E essa água que eu bebi, que é o evangelho, que é a palavra de Deus, não apenas dessedentou a minha sede, como formou uma fonte dentro de mim que eu estou dando para os outros todo dia. Só no ministério de tempo integral, há 46 anos, eu estou dando. Essa fonte minha é igual aquela fonte lá na frente da Malta lá, que o povo ia buscar água, vai, não sei. Nunca acaba. Então Jesus falou para a mulher, aquele que beber da água desta fonte, aquele que busca apenas necessidades, satisfazer necessidades materiais, ele vai ter que buscar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, nunca vai ficar inteiramente satisfeito. Porque todo dia tem fome, todo dia tem sede, todo dia tem que se vestir, todo dia tem que ganhar dinheiro, todo dia tem que pagar conta. Quem está entendendo, irmãos? Mas aquele que beber da água que eu der, glória a Deus, ele está falando do Evangelho, ele está falando da perspectiva eterna, ele está falando do perdão dos nossos pecados e do nosso acesso a Deus. Esse nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, além dele não ter sede, ele vai ter água, um depósito para estar dando para os outros. Digam glória a Deus. Aí a mulher falou assim, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha sede e não precise vir mais aqui buscar. Ela nem tinha entendido nada ainda. Claro, a primeira conversa, né, irmãos? Ela achava que Jesus tinha um cantilzinho, uma aguinha mágica aqui, num vidrinho. Né? Senhor, então me dá dessa água para mim não precisar vir aqui mais. Agora chegou a hora, irmãos. Agora é a hora do fundo musical. Agora chegou a hora. Rolou já o papo, a conversa e tal, tal, tal. Aí Jesus falou para ela assim, vai e chama o teu marido e vem cá. Ih, agora ferrou. Vai, chama o teu marido e vem aqui. Vocês têm que entender, irmãos, que isso aqui não é no contexto de Assis, de São Paulo, de Nova York, em 2019, viu? Que pode ter 70 macho, 80 fêmea, e está tudo bem. E quem não tiver, que está errado. O mundo está assim hoje. O poste está mijando no cachorro, tá? E a banana está comendo o cachorro, comendo o macaco. Inverteu. Hoje em dia, isso aqui é uma bobagem. Bela de uma bobagem, mas na sociedade em que eles viviam naquela época. Olha, aquela mulher ia para o poço de água, buscar água com 50 graus de calor, para fazer um percurso não sei de quanto, com um pote na cabeça, porque ela sabia da situação dela. E a conversa ali estava boa, e água para lá, e água viva para cá, estava legal o papo. De repente, aquele homem vira para ela e fala assim, então tá, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Aí ferrou tudo. E a mulher lhe respondeu,
Eu não tenho marido. Eu não tenho marido. É a forma mais econômica de falar, né? Sabe quando você não quer entrar num problema particular teu? Porque é meio feio, você não quer contar e tal. Então você tem uma forma mais econômica de sair da conversa, né? Chama o teu marido. Ah, não tenho marido. Ponto. Aí Jesus falou para ela assim: ah, parabéns, minha senhora, parabéns. Muito bem. Bem disseste, não tenho marido. Porque você já teve 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Isso você falou com verdade. A mulher falou: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vocês adoram lá em Jerusalém. Diz que lá que é o lugar onde se deve adorar. Jesus falou para ela: pode tirar isso da tua cabeça. Podes crer, mulher, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O judeu detesta isso aqui, né? O judeu detesta isso. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Tudo bem, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cadê o assunto do casamento aqui? Sumiu? Jesus apontou o problema da mulher e não apontou nenhuma solução humana. O que Jesus falou? A mulher falou: ah, eu não tenho marido. Ele falou: ah, eu sei mesmo, você já teve 5, está no 6º, e esse também não é teu marido. E acabou o assunto. Ou não? Acabou o assunto. Por que acabou o assunto? Por que Jesus não disse a ela o que ela deveria fazer concernente ao problema de ordem conjugal que ela tinha? Por que Jesus não falou nada? Porque não há o que fazer nesse caso. Então, só mais um pedacinho aqui, Jesus diz assim. A mulher falou, Jesus falou: Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. A mulher falou: eu sei, quando vier o Messias, o Cristo, ele nos anunciará todas as coisas. Jesus falou para ela assim: muito prazer, sou eu. Eu sou. Eu que falo contigo. Aí nesse ponto chegaram os discípulos, se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher, todavia ninguém lhe disse, né, o que perguntas, o porquê falas com ela. Quanto à mulher, deixou o cântaro, irmãos. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha o versículo 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias.
muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam para a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Houve uma revolução naquela cidade, irmãos, em razão do testemunho daquela mulher. Aquela mulher que Jesus disse que ela estava no sexto marido e nem aquele sexto era marido dela. Uma situação totalmente irregular. E que Jesus identificou o problema, mas não apontou uma solução humana, porque solução não há para esse problema. Então eu só quero falar mais duas coisas para vocês, para a gente voltar para casa daqui a pouco. Primeira coisa, quando você encontrar uma pessoa nessas condições, você deve entender que o Evangelho pode ser vivido em qualquer circunstância. O Evangelho pode ser vivido em qualquer circunstância. Agora, nesses casos, aplica-se o princípio recomendado por Paulo em 1 Coríntios 7, a partir do verso 17. Nesses casos, aplica-se o princípio recomendado por Paulo em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 17 até o 24. Do que trata o capítulo 7 de 1 Coríntios? Está escrito no cabeçalho: respostas a perguntas acerca do casamento. É disso que trata. De todas as situações envolvendo questão de casamento. No versículo 17 em diante, Paulo diz assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu aqui? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O que Paulo está falando aqui? Cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Vamos continuar. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão em si mesmo não é nada, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isto. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Vou repetir isso aqui, Foste chamado sendo escravo? Não tem problema. Você pode ser um crente como escravo. Mas se você pode, de uma forma ou de outra, se tornar um homem livre, aproveite a ocasião. Mas você pode servir a Deus sendo um escravo. Isso significa que o Evangelho pode ser vivido em qualquer circunstância. Nós estamos falando de problemas insolúveis. Agora, se você pode se libertar, aproveite a ocasião. Por exemplo, um sujeito foi chamado por Jesus, ele ficou devendo para um monte de gente na cidade e não pagou, deu o cano.
Aí ele se converte. Aí ele é uma nova criatura. Puxa vida, que bênção que vai ser se ele procurar essas pessoas e disser assim: ó, rapaz, eu fiz isso com você, fiz aquilo, estava errado, rompi a minha palavra, reneguei o meu compromisso, mas hoje eu sou uma nova criatura e eu queria fazer um bem bolado com você aqui devagarinho, eu queria acertar isso tudo. É o que Paulo falou. Se você ainda pode se libertar, aproveite a ocasião. Digam glória a Deus. Porque aquele que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Na Bíblia Revista e Corrigida diz, no estado em que foi chamado. Eu já falei aqui na igreja algumas vezes que no meu primeiro ministério, lá em Tatuí, eu era um menino inexperiente, chegou na igreja um homem de uns 60 anos, uma mulher de uns 25, um molequinho de uns 6 ou 7. E o homem falou para mim que ele vivia num circo, ele viajava com um circo, ele foi casado, largou da esposa, tinha filhos e foi arrumando mulher em cada cidade. Ele falou, não sei quantos filhos eu tenho. Aí eu encontrei essa mulher aqui, ó, está do meu lado. Eu achei ela na zona de Meretrício, numa cidade. Gostei da conversa com ela, falei, quer viajar comigo no circo? Você sai dessa vida aí, venha comigo. Ela levou 5 minutos para catar o que ela tinha e ir embora com ele. Aí nasceu aquele menino. No meio dessa vida louca, ele ouviu o evangelho e se converteu. E na igreja que ele se converteu, já tinha se passado 1 ano. Ninguém dava ceia para ele, ninguém batizava ele, ninguém conversava com ele sobre isso. Ele perdeu a paciência um dia, foi falar com o pastor. Pastor, vai ceia, vai batismo, vem batismo, e eu nada. Aí ele disse, ó irmão, a gente não queria te ofender, mas já que você veio falar, a tua situação conjugal não permite que você seja um membro da igreja. Só que esse homem, naquela sede, ele já tinha lido a Bíblia umas 4 vezes naquele ano, né? Aí ele falou, pastor, mas o sangue de Jesus Cristo não nos purifica de todo pecado? Não, purifica, não. Pastor, purifica. Então, se eu morrer hoje, então eu vou para o inferno? Se eu já recebi Jesus? O pastor falou, não, se você morrer hoje, você vai para o céu. Ué, mas eu posso entrar no céu e não posso entrar na tua igreja? E daí acabou o argumento do pastor, né? Acabou o repertório, e o pastor deu aquela palavra maravilhosa. Você faz o que você quiser. Porque os líderes da igreja, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse é o regulamento. E o homem foi parar lá conversar comigo. Falei, você está falando a verdade para mim? Ele falou, estou falando a verdade, pastor. Eu estou procurando um lugar onde eu possa ser batizado. O meu sonho, pastor, é tomar a ceia do Senhor. Porque eu sou crente, eu me sinto crente. Eu entreguei minha vida a Jesus. O Espírito Santo mora no meu coração. E é o meu sonho. Olha que judiação. Falei para ele, você quer esperar o próximo batismo ou quer batizar hoje mesmo? Isso era uma quarta-feira à tarde. Se você quiser batizar agora mesmo, a gente procura um córrego aqui, um lugar aqui, eu batizo você.
Ai, pastor, pode ser domingo, aí eu vou trazer o meu compadre, a minha comadre, o meu não sei quem. Eu batizei aquela família. Eu dou glória a Deus por isso, irmãos. Eu me alegro tanto por isso, por ter tido a revelação da palavra e ter entendido o que Paulo disse à igreja de Corinto. Cada um permaneça diante do Senhor no estado em que foi chamado. Tem jeito desse homem resolver a vida dele? Não tem, irmãos. Não tem. De todas as mulheres que ele teve, de todos os homens que aquela mulher dele teve, quem é o marido? Quem que é o legítimo? Irmãos, não tem jeito. Então Paulo diz, fica quieto. Permaneça diante de Deus quietinho. Porque tem coisa, irmãos, que quanto mais mexe, mais fede. Você sabe o que é? Digam glória a Deus por isso. Repita comigo. O Evangelho pode ser vivido em qualquer circunstância. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente o judeu, mas também o grego. Digam glória a Deus, irmão. Olha bem aqui para mim e me responda. O que é que um ser humano tem para apresentar diante de Deus que o possa livrar da condenação eterna? Nada. Nós somos salvos pela graça. Graça quer dizer favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. É por graça. É por isso que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Porque não teria como Ele cobrar isso. Por isso, o Evangelho pode ser vivido em qualquer circunstância. Agora, se você tem uma situação passada que você possa resolver, procura resolver, até para dar um bom testemunho do Evangelho. Mas tem coisa que não dá para resolver. E aquilo que não dá para resolver, nós precisamos nos apropriar da graça de Deus, do favor de Deus, e é isso que você tem que falar para determinadas pessoas. Porque as pessoas entram, às vezes, numa situação que ela fica esnucada, nem para frente, nem para trás, não tem saída. Aí você fala para ela da água viva. Aí você fala do poder do Espírito Santo. Aí você fala do céu. Os negros americanos, eles compuseram as canções mais lindas que existem. O soul, o jazz. Soul, em inglês, é espírito. Alma. Porque aquelas músicas dos negros americanos falava das estrelas, falava do céu, falava dos anjos. Sabe por quê? Porque eles não tinham esperança mais em nada aqui na terra. Aqui para eles, Zé Fini, não tinha saída. Nasceram escravos e morreriam na ponta de uma corrente. Com 50 anos de idade. 60, o cara estava acabado. Então eles faziam músicas falando do céu. Fale disso para as pessoas. Viu? Quando alguém chegar com um problema insolúvel, fala para ela assim, Jesus tem a água viva para dar para você. Aleluia! Você não vai achar em lugar nenhum, só na fonte maravilhosa que é Jesus. Digam glória a Deus, irmãos. Ok? Vamos parar por aqui, porque o relógio é o nosso... O relógio é o nosso juiz. Repita comigo, Deus não leva em conta os tempos da ignorância.
Diga assim: pela graça nós somos salvos. Unicamente por meio da fé. Isso não vem de nós. Nenhum esforço humano. Diga: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Fique em pé. Tem uma mensagem.